Exatamente. Bom, Israel recupera corpos de 6 reféns na faixa de Gaza, né? Coloca para nós, produção. Nós temos aqui as imagens, né? Veja que são todos idosos, né? São idosos que foram sequestrados de Israel no dia 7 de outubro de 2023, há 10 meses atrás, naquele fatídico dia em que os terroristas invadiram Israel e levaram aí. Eles sequestraram membros do alto escalão do governo israelense? Não, eles sequestraram idosos que estavam dormindo, que estavam nas suas casas, né? Era um dia de feriado em Israel, então todos estavam descansando, ninguém estava de arma na mão, inclusive os terroristas eles só conseguiram entrar justamente porque houve um apagão do governo israelense, ainda não descobrimos o porquê isso aconteceu, né? Netanyahu está sendo responsabilizado por isso, mas vejam quem esses covardes sequestraram: idosos, né? Infelizmente, esses 6 israelenses, né? Nadav Popluel, Yagev Buchstab, Yoram Metzinger, Raim Peri, Alexander Dancing e Avraham Munder foram recuperados agora em Gaza, né? Israel recuperou os corpos dos reféns na área de Khan Yunis, em Gaza, que foram assassinados em cativeiro pelo Hamas, né? A operação de resgate foi conduzida pela 98ª Divisão da IDF e realizada pela Brigada de Paraquedistas Unidade Yahalom, do 75º Batalhão, juntamente com as forças da ISA. A operação foi feita sob a inteligência militar da Diretoria de Inteligência da IDF. Foi anunciado pelo Kibbutz Nirim anteriormente que os corpos de Popowel e Burstab foram recuperados de Gaza. Da mesma forma, o Kibbutz Nir Oz anunciou mais cedo naquela manhã que os corpos de Peri, Metzinger e Danzig também foram recuperados. Acredita-se que Munder estava vivo até o Kibbutz Nir Oz a anunciar sua morte enquanto estava em cativeiro em Gaza. O Instituto Nacional de Medicina Forense, a Polícia de Israel e a equipe de reféns da Diretoria de Recursos Humanos das Forças de Defesa conduziram um procedimento de identificação dos corpos e notificaram suas famílias e comunidades. O Fórum de Reféns e Famílias Desaparecidas enfatizou que a única maneira de devolver os 109 reféns é por meio de um acordo negociado. Bom, e nós temos aí uma notícia não muito agradável, justamente para estas famílias, né? As famílias já estão por dentro disso, mas o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, né, não acredita que seja possível um acordo, né? Netanyahu disse às famílias enlutadas dos reféns que seu foco está em proteger os ativos estrangeiros estratégicos de Israel em vez de devolver os seus entes queridos, né? Israel enfrenta isso. Não tenho certeza se haverá um acordo, disse o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Há um grupo de famílias que perderam, né? O fórum inclui 150 famílias e seu objetivo é continuar a missão iniciada por seus entes queridos, né? Fortalecendo o governo na guerra contra o Hamas. Por que Netanyahu faz essa declaração? Porque ontem mesmo o Hamas se retirou das negociações. O Hamas exige medidas que Israel não... Israel, em sua condição de se defender, ele não pode aceitar tal proposta indecorosa do Hamas, né, que uma delas é abandonar a faixa de Gaza imediatamente, né, e sair de algumas áreas estratégicas para o Hamas, onde ele utiliza para fazer o tráfico de armas, entre outras coisas. Ou seja, é praticamente voltar à estaca zero e entregar de novo e voltar lá ao 7 de outubro de 2023, né, onde o Hamas tinha total controle sobre a faixa de Gaza, né? Então Netanyahu faz essa declaração. Bom, segundo aqui a agência de notícias do Jerusalém Post. Se houver um acordo, será um acordo que proteja o interesse que, repito sempre, que é proteger os ativos estratégicos de Israel, né? Netanyahu também disse que mesmo que haja um acordo após 42 dias, os combates serão retomados imediatamente até que o Hamas seja eliminado.
mesmo durante as negociações para as próximas etapas de libertação dos reféns disso fora. Então, mediante a isso, você pode compreender que um cessar-fogo está bem longe de ser adquirido, Shemuel. A resistência, né? A resistência do Hamas, ela acaba sendo apoiada pelos interesses também internacionais. Esse cessar-fogo é exatamente o resultado dos números inflados que o Hamas reproduz para a comunidade internacional através das suas mídias, né? Infelizmente, o jornalismo que é uma proteção das democracias, que poderia servir de instrumento exatamente para trazer o equilíbrio dos excessos de qualquer desmando ou das instituições que existem em cada país. E no final, esses aparelhos são, na verdade, enviesados numa ideologia parcial, que acaba distorcendo a notícia, inflando, mexendo com a opinião das pessoas. Nós tivemos aí várias situações em que esses números que não caem na verificação, inclusive, de fake news, né? Eles simplesmente terceirizam, fala segundo o Ministério da Saúde do Hamas, né? Então, essa distorção, e é claro que quando é do lado israelense, como que a mídia colocou a morte das crianças, né? Então, 11 pessoas morrem num ataque de que não se sabe a autoria. Então, a forma como minimizam e maximizam de acordo com seus interesses torna essa mídia muito parcial. E isso, eles acabam minando exatamente a cabeça das pessoas que não têm uma estrutura histórica e de informação e nem de geografia da hegemonia política para entender o que Israel enfrenta desde a sua fundação e o que os palestinos rejeitam desde a sua fundação, sendo objetivos totalmente infundados, que é sobre a destruição de um país, que é a eliminação de todo um povo. E aí nós temos as instituições de universidades que estão formando os novos profissionais, os novos políticos, os novos advogados, as pessoas que vão atender a próxima geração, elas têm uma opinião totalmente distorcida. E os jornalistas, né? Quantos jornalistas estão vindo dessa remessa que estão pegando e defendendo as bandeiras do Hamas, que está defendendo exatamente os grupos terroristas como o Hezbollah e o Irã. O Irã que matou nessa semana uma mulher de 31 anos porque andava no seu carro com o cabelo descoberto. Ela foi baleada por uma polícia doutrinária que inibe e que persegue a prática, as pessoas que não estão praticando corretamente o Islã. Então, é a distorção de uma nova geração que não conheceram, né, que não ouviram e não participaram desses grandes conflitos e nem tiveram que se defender através de armas os seus interesses de invasões violentas. Qual é a credibilidade de um jornalismo que repassa informações dadas pelo Hezbollah ou pelo Hamas? Qual é a credibilidade? É a mesma credibilidade de um jornalista que fala sobre números de violência nas comunidades, nas favelas brasileiras, fornecidos, igual o Shemuel disse, né, pelo Comando Vermelho, pelo PCC. Essa é a credibilidade. Aí você fala, alguém disse ali, né, rindo, debochando. Os culpados agora, os errados são os jornalistas. Jornalismo mentiroso, sim, é culpado. A imprensa é um dos poderes de uma nação democrática. O jornalismo, a informação é poder, meu amigo. Quem morre, quem é o primeiro a morrer numa guerra? É a verdade. E os jornalistas ocidentais são pagos, são comprados, inclusive pelo dinheiro iraniano, pelo dinheiro de George Soros. O que é que eles vão fazer? Eles vão se prestar a torcer a informação ao seu bel prazer ou ao comando do seu bolso. Essa é a verdade. Então, o jornalista é responsável, ele é responsável pelas mentiras que são perpetradas todos os dias
na imprensa. Existe jornalista canalha? Sim, existe jornalista canalha que não vale nada e que está usando aí da mídia para contar mentiras. Por quê? Porque ele subestima a inteligência do brasileiro. Você vem aqui nesse chat, você subestima a inteligência das pessoas que estão aqui, achando que as pessoas estão distraídas com essa conversa mole de viva a Palestina, morram os judeus. Isso é conversa barata, mas que só prospera enquanto os bons estão calados. A hora que as pessoas de bem e que defendem os valores que você utiliza para falar aqui, porque você entra aqui nesse chat e comenta o que você quiser. Você comenta, você é livre para isso. Você está utilizando dos nossos valores para fazer isso, não dos valores do Hamas, porque o Hamas não tem esses valores de liberdade. Lá na Palestina você não teria a liberdade para dizer o que você pensa, como você tem aqui. Por isso que não faz nenhum sentido o seu lado da história.